Muito bem, pessoal. Nessa parte da aula, nós vamos fazer algumas atividades de análise sintática para vocês ampliarem o conhecimento que vocês têm sobre sintaxe, tá? Que construímos até o momento. Tá? Então, antes eu quero dizer para vocês que atualmente nas universidades existem duas correntes de análise sintática, tá? Dois tipos bastante fortes. Uma é conhecida como análise tradicional, tá? Que é uma análise feita com base na sintaxe estrutural. Essa é a que é mais ensinada nas escolas, no ensino fundamental, tá? E até no ensino médio. O outro tipo de análise é conhecido como análise gerativa. Tá? É uma análise feita com base na sintaxe formal. Tá? Vocês devem estar lembrados que nós estudamos a sintaxe formal, tá? Da teoria gerativo-transformacional de Chomsky. Tá? Vocês devem estar lembrados disso em estudos linguísticos. Então, antes de iniciarmos a análise sintática tradicional e até de forma profunda, observe aqui, bem superficialmente, esses dois tipos de análise sintática. Tá? Jesus chorou. Jesus chorou. Tá? Vejam bem. Tá? Em um momento, nós temos uma análise sintática, que ela é feita da forma tradicional, trazendo sujeito, predicado, verbo, e a outra sintaxe, a gerativa, formal, que ela traz o SN, N, SV e V, tá? Que são sintagmas nominais, sintagma verbal, que são o nome e o verbo. Tá? Então, mas vamos começar a aula de hoje, principalmente porque é a atividade 1, basicamente, que eu peço para vocês, tá? É a análise sintática tradicional, tá? Que é a mais feita nas escolas, como eu já te falei, da educação fundamental e no ensino médio. Tá? Então, nós faremos alguns comentários sobre a função sintática e de alguns elementos sintáticos. Primeiramente, tá? Nós vemos que uma oração, nós vimos, né, que a oração ela é organizada por um verbo, mas ela tem uma estrutura, tá? Que é sujeito e predicado. Análise sintática tradicional. Tá? E dentro dessa estrutura de sujeito e predicado, nós temos diversos elementos, tá? Ou termos. Tá? Entre eles, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios. Tá? E junto com esses termos, são várias as funções que são desempenhadas pelas palavras que aparecem dentro da oração. Tá? Observe aí, nós temos aqui um exemplo, né, dos termos essenciais. Na frase, Jesus chorou, nós temos apenas os termos essenciais. O sujeito, o predicado. Sujeito, Jesus. E o predicado, chorou. Apenas esses dois termos. Os termos essenciais
da oração. Em outra aula, tá? Nessa aula eu deixei claro que para aprender sintaxe com facilidade, tá? O aluno precisa dominar morfologia, tá? Então observe que antes de fazer a análise sintática, tá? Nós precisamos ter claro, fazer, mesmo que seja intuitivamente, análise morfológica, tá? Olha nesse exemplo mesmo de Jesus chorou. Olha aqui. Na análise morfológica, que eu faço para identificar as classes de palavras, eu vejo que Jesus é um substantivo e chorou é um verbo. Isso é análise morfológica. Tá? Agora, quando eu faço análise sintática, eu tenho de pensar assim: um substantivo, um nome, dentro dessa frase Jesus chorou, ele vai ser o sujeito. Porque tem uma classificação geral que o sujeito, nós vamos repetir aqui, que o sujeito é aquele que faz alguma coisa, ou é aquele de quem a gente fala. E aqui eu estou falando de quem? De Jesus. E o que ele fez é o quê? É uma ação marcada por um verbo. E aí, então, eu tenho uma ação, então eu tenho um predicado verbal, que é marcada pelo verbo chorar. Então, eu passo a ter o predicado verbal. Jesus chorou. Muito bem. Viram que a análise morfológica, ela se faz necessária. Vamos olhar uma outra frase, maior um pouco, e vocês vão ver como a coisa começa a se complicar e eu preciso, tá, de entender de morfologia. Olhem essa frase aqui. O bom rapaz deu um livro ao amigo de infância ontem. Tá? Essa frase também pode ser dita, né? Ontem, o bom rapaz deu um livro ao amigo de infância. Tá? Vocês vão ver que o adjunto adverbial ontem, o advérbio pode ir aí de tempo, ele pode ir no começo ou no fim. Mas aqui análise morfológica. Vamos lá, bem rapidinho, junto comigo, olha lá. O artigo. Bom, adjetivo. Rapaz, substantivo. Deu, verbo. Artigo. Livro, substantivo. Ao, eu tenho a preposição a mais o artigo o. Amigo, substantivo. O de, preposição. Infância, substantivo. Ontem, advérbio. Ok, fiz análise morfológica. Vamos fazer análise sintática agora? Sem saber tudo isso fica difícil. Então, vamos fazer revisão de análise morfológica lá do semestre passado, do ano passado, tá? Precisa saber disso. Vamos lá. Muito bem. Na análise sintática, eu já tenho que começar a ver diferente. Eu tenho todas aquelas informações que eu acabei de ver agora há pouco. Aí eu começo a ver. Bom, a primeira coisa eu preciso é dividir quem é o sujeito e quem é o predicado. O sujeito é aquele que faz alguma coisa. É aquele que faz. Ou é aquele de quem eu falo. É o elemento principal da oração. E nesse caso, aí, não é o amigo. É o sujeito, é o bom rapaz. Estão lembrados que a estrutura sintática do português é SVO, sujeito, verbo, objeto. SVO. Então, olha,
Normalmente vai ser sempre SVO o português. Mas tem exceção. Algumas pessoas começam a escrever pelo objeto. Tá? Por isso precisa entender a mensagem. Quem é o principal? Quem faz a ação? Tá? Bom, tem outras questões que eu não vou colocar aqui, mas eu vou citar, por exemplo, não vou discutir voz passiva. Tá? Não vou discutir voz passiva. Tá? Vamos fazer tudo na voz ativa, para não complicar. Tá? Sujeito. Está sempre no começo quando é SVO. Sujeito, o bom rapaz. Predicado. Normalmente começa no verbo e é o resto. Tá? Começa no verbo. Deu um livro ao amigo de infância ontem. Tá? Sujeito predicado. Dividir sujeito predicado? Então eu posso avançar. Vamos avançar para os outros elementos? Muito bem. Eu já sei quem é o sujeito. Quantas pessoas tem no sujeito? O menino foi assim. O rapaz e a moça, ou é só o rapaz? É só o rapaz, não é o rapaz e a moça. Então é sujeito simples, só tem um sujeito aí, só um núcleo, tá? Mas bom é sujeito? Não. Bom não é sujeito. Bom é um adjetivo que dá qualidade para o sujeito que é rapaz, substantivo. Tá? Núcleo do sujeito é substantivo. Olha eu utilizando morfologia. Substantivo é o núcleo do sujeito, rapaz. Bom é adjetivo. O é artigo. Tá? Então, analisei o sujeito. Muito bem. Analisei o sujeito. Predicado. Vamos ver. Tá. Sujeito bom rapaz. Ele está até meio apagadinho aqui no slide. Tá? Ok. Vamos para o predicado. Predicado começa com o verbo dar. Tá? Deu um livro ao amigo de infância ontem. Bom, de cara, esse predicado é chamado de verbal. Predicado verbal. Por quê, professor? Por quê? Porque indica uma ação realizada, feita pelo sujeito. Está dizendo o que o sujeito fez. Tá? O que o sujeito fez. Está falando sobre alguma coisa que o sujeito fez. E nesse caso o sujeito fez. Ele deu um livro. Tá? Então o predicado é verbal. Tranquilo? Opa, então já sei que é sujeito simples e predicado verbal. Então vamos para frente. Muito bem. Indo mais adiante, eu tenho o sujeito simples, o núcleo do sujeito rapaz, o predicado verbal, tá? Que é marcado pelo verbo dar. Mas agora eu preciso saber o que tem mais além dentro desse predicado verbal. Tem um monte de palavras. Ok, então vamos ver. Deu é o verbo. Vamos ver esse verbo. Quem dá, dá alguma coisa. O que o rapaz deu? Deu um livro. Então já estou pensando sobre o verbo. O rapaz deu um livro.
E ele deu um livro para alguém. Para quem que ele deu o livro? Ao amigo de infância. A um rapazinho da infância dele. Então é um predicado verbal. E esse verbo tem complementos verbais. Esse verbo tem 2 complementos. Um complemento verbal que é deu o quê? O livro. E um outro complemento verbal que é deu o livro para quem? Para o amigo. Para o amigo de infância. Então é um verbo com 2 complementos. Isso. Tá? É um verbo que tem 2 complementos. Um complemento, tá? Não tem preposição. Vocês viram lá na análise morfológica que o a mais o o é preposição mais artigo? O a é preposição e o artigo o. Então é ao amigo. Ao amigo. Então, um complemento verbal tem preposição e o outro complemento verbal não tem preposição. E isso é muito importante, gente, porque define que um vai ser chamado mais à frente de objeto direto e o outro vai ser chamado de objeto indireto. Querem ver toda a análise feita? Olha só aqui o restante, toda a análise feita. Olha. Vou ler para vocês. Sujeito simples, o bom rapaz. O núcleo do sujeito, núcleo, rapaz. Predicado verbal, o restante. Deu um livro ao amigo de infância ontem. Tá? O verbo dar é o verbo transitivo, direto e indireto. Deu. Ele pede 2 complementos. Um complemento direto sem preposição e um complemento com preposição. Vejam. Objeto direto. Complemento verbal, um livro. Objeto direto, complemento verbal sem preposição, um livro. Complemento verbal com preposição. Objeto indireto, ao amigo. E o de infância é um predicativo do objeto. Tá? Aqui, esse predicativo do objeto de infância funciona como uma locução adjetiva. Locução adjetiva. Locução, o Tiago já perguntou na aula, o que é locução, professor? Locução é sempre quando eu tenho 2 palavras e elas funcionam como uma classe de palavras. E eu tenho de infância funcionando como um adjetivo, tá? Então ele é o predicativo do objeto. Mas, professor, infância é um substantivo. É um substantivo e está com uma preposição. Tá? Então é uma locução adjetiva, tá? Mas quem que de infância muda? Qual é a palavra que infância muda? Infância está mudando o verbo dar? Ou de infância está mudando o amigo? Está mudando a palavra amigo. Se infância muda a palavra amigo,
tá? E amigo é um objeto, então de infância é um predicativo. Predicativos são palavras que mudam, tá? São palavras que mudam substantivo, certo? Muito bem, a Carla vai continuando. Né? Aproveito para tossir. Desculpe. Vocês vejam que o adjetivo, tá, muda substantivo. Então, um predicativo funciona como um adjetivo que muda substantivo. Tá? Então, um predicativo, eu posso ter predicativo tanto mudando objeto, como posso ter também predicativo mudando sujeito. Tá? E nós vamos ver isso já já. Certo? Muito bem. Adjunto adverbial de tempo. Ontem. Ontem é um adjunto adverbial de tempo, que pode estar tanto no começo como no final da frase. Temos também o adjunto adnominal, tá? Que aí eu pego todos que são artigos e adjetivos, tá? Aqui da oração. E eu tenho o, bom, e o próprio o dual, certo? Da fusão da palavra ao, certo? Muito bem. Poxa, professor, vocês entenderam? Tá gostoso, não tá? Tá gostoso? Tá? Tem mais. Espera aí. Então vamos continuar a diversão. Vejam bem, vamos ver antes da gente terminar. Nós estamos terminando. Antes da gente terminar, vamos mostrar aqui para vocês uma revisão, tá? Do complemento verbal. Complemento verbal, tá? Ele completa o sentido, completa o sentido de um verbo, tá? Então, geralmente os complementos verbais são objetos. Ou é objeto direto, ou é objeto indireto. Tá certo? Nesse caso, eu tenho aqui um objeto direto, que é um livro, e um objeto indireto, que é ao amigo. Então, o bom rapaz deu o quê? Um livro para quem? Ao amigo. Tá? Então, eu tenho aqui um complemento verbal. Agora, só para finalizar, vamos fazer rapidinho a análise sintática de análise morfológica e sintática de uma oração com predicado nominal. Tá? Predicado nominal. Vamos lá. Análise morfológica de o bom rapaz é alto. Tá? O é artigo. Bom, adjetivo. Rapaz, substantivo. É verbo. O alto, adjetivo. Muito bem. Isso, análise morfológica. Análise sintática. Começo. Quem é o sujeito? O sujeito é o mesmo daquela outra oração, tá? É o bom rapaz. É um sujeito simples, porque só tem um núcleo, que é rapaz. O predicado é alto. Eu tenho o verbo de ligação ser. Professor, mas o bom rapaz está fazendo alguma coisa? Não.
o bom rapaz não está fazendo nada. Por isso, tá? O que essa oração faz? A oração apenas mostra uma característica, descreve um detalhe, dá um detalhe do rapaz, mas não fala que ele está fazendo nada. Por isso, esse predicado, tá, tem um verbo de ligação, o verbo ser, e por isso, tá, é um predicado nominal com o verbo de ligação ser. Tá? O verbo aqui está conjugado, flexionado. É. O rapaz é. O bom rapaz é alto. Tá? Então vejam que nesta oração nós temos a seguinte análise. Sujeito simples, o bom rapaz. O núcleo do sujeito, rapaz. Predicado nominal é alto. Verbo de ligação, ser, tá? É. Predicativo, tá? Alto. Predicativo de quem? Do sujeito, porque ele não está mudando o objeto, é predicativo do sujeito, muda o sujeito. E adjuntos adnominais, o e bom. Bom, agora você pode até fazer aquele tipo de dúvida, né? Professor, bom é adjetivo. Bom é adjetivo. E alto também é adjetivo. O rapaz, ele é bom e ele é alto. Por que um é predicativo do sujeito e por que um é adjunto adnominal, professor? Se bom e alto são adjetivos. Simples. Simples, simples, simples. Localize o verbo. O bom rapaz é. Então, o que está depois do verbo, tá? Verbo ser, depois do verbo de ligação, o verbo ser, mudando o sujeito, vai ser predicativo. O alto é predicativo, por quê? Tá? Ele está no predicado. Predicativo porque está no predicado. Tá? Ah, entendi. Se fosse o bom rapaz alto, aí era tudo adjunto adnominal. O bom e alto seriam, tá? O bom rapaz alto. Mas em português eu digo o bom rapaz ser alto. Então está depois do verbo no predicado alto. Tá? Alto está no predicado, por isso é predicativo, porque está no predicado. Predicativo do sujeito. Certo, gente? Bem, agora nós vamos abrir para as dúvidas, tá? Eu agradeço a atenção de vocês.